Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. 1 Reis, capítulo 17. Hoje, dia de eleição. Dia que pode e certamente vai marcar a história desse país daqui para frente. 1 Reis. Nós já estamos há praticamente 3 domingos no mesmo texto e com tanta coisa para aprender. Sinal de que a palavra de Deus é tão rica para nós. Amém? Falando sobre vida profética ainda, diz assim: Ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Amém? Ore comigo nesse momento. Pai, obrigado por esse tempo precioso na tua presença em adoração. E esse é um tempo que nós também continuamos dependentes e precisados do teu Espírito em nosso meio. Eu oro para que nada neste lugar nos roube a tua palavra, o que o Senhor tem preparado para nós neste tempo. Nós repreendemos, Pai Santo, tudo aquilo que não é teu. Qualquer coisa que tente nos desviar a atenção, Pai Santo, dos teus planos sobre nós, daquilo que o Senhor quer revelar e trazer luz da tua palavra sobre a nossa vida, nós repreendemos neste lugar. No nome santo de Jesus. Que a minha vida seja apenas um meio, um canal do Senhor neste tempo, para aquilo que o Senhor quer manifestar e trazer a nós. No nome santo de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Hoje eu quero falar sobre vida profética ainda, e eu começo falando sobre os dias de treinamento. Porque é isso que acontece um pouquinho na vida de Elias em Querite. Eu penso que treinamentos são momentos importantes para a nossa capacidade de competir, concorrer, enfrentar, guerrear. É um ato de autossuperação. Eu me lembro, nos meus tempos de serviço militar obrigatório, servindo o exército, quando eu fui surpreendido com a notícia de que eu teria que estaria dentro, né, para servir, fui chamado a servir, e aquilo me deu um grande desespero. Eu falei, meu Deus do céu, tudo para não pegar, e eu acabei pegando. E os meus primeiros dias foram desesperadores. Praticamente um verdadeiro tormento psicológico. Sendo intensamente atacado por xingamentos, humilhação, ao mesmo tempo longe de casa, longe dos pais, junto a pessoas completamente diferentes, de todos os níveis inimagináveis, e por isso desconfiado. Um alto nível de disciplina, com higiene, disciplina com roupas, disciplina com horário, exercício físico, baixas temperaturas, ou tentar resistir às baixas temperaturas, com frio e chuva, mais de 24 horas acordado, com extremo cansaço, a ponto da cama já não fazer mais diferença, qualquer canto para encostar já estaria bom. Atuar como sentinela de uma barraca ou de uma guarita, quando não se aguenta estar de pé, apuração de atenção, submissão à autoridade, enfim, uma espécie de inferno na terra. Mas o que mais surpreende é que conforme o tempo vai passando, e você vai se dando conta que você não pode escapar disso, é que você vai tendo que aprender com as circunstâncias, você vai se adaptando com a realidade nova. A maneira de encarar vai mudando. As autoridades que mais pareciam demônios personificados de pessoas, porque era assim que nós chamávamos os nossos
comandantes, sejam sargentos, capitães, falaram, ali lá vai um desgramado, e ali lá vai o filho de não sei de quem, e assim nós taxávamos os nossos inícios de comandantes. Mas o final disso é tudo muito surpreendente. Porque o que antes parecia mal, tornou-se algo, no mínimo, transformador do ego. A gente percebeu que a questão não era mais uma questão de instituição militar. Não era mais uma questão de autoridade A ou B. Mas alguma coisa mexeu conosco no final das contas. Pelo menos comigo. E assim com a maioria dos meus amigos na época. Um desafio de autossuperação. Foram 8 meses e 30 dias que marcaram a minha vida para sempre. E aquilo que era completamente repugnante, tentando resistir ao máximo com todas as forças, ao final eu saí de lá com um curso a mais de cabo. As coisas mudaram. Eu penso que para a maioria dos filhos de Deus, quando Ele nos chama a um treinamento, é assim que muitos de nós acabamos reagindo. No primeiro momento a gente vai enfrentando, me parece que a gente não vai acreditando muito no que está acontecendo, mas a gente vai levando, mesmo não aceitando muito, e são tantas as dificuldades, testes, pressões, ameaças, ataques, cansaço, desânimo, de forma que quanto mais tempo vai passando, maior vai ficando o nosso desespero por uma resposta de Deus para intervir e mudar a nossa situação. Talvez o nosso grande desafio seja entender que este momento, da qual nós estamos passando, escute, seja um tempo de treinamento sobre a tua vida. O chamamento de Deus a sair dessa posição cômoda, e por que não dizer infrutífera, para uma experiência que nos tira desse comodismo e nos leva a uma condição ou uma proposta um pouco mais alta daquela que você já está vivendo. O que hoje você está chamando de inferno, entre aspas, na verdade pode ser o grande gatilho, a grande alavanca para te levar ao passo mais alto que Deus quer. Propósitos de Deus mais altos da nossa vida podem depender de tempos de treinamento. Amém? Amém. Portanto, então, aprendendo a discernir. Os momentos de Elias em Querite, ele tem propósitos divinos. Prepará-lo para os desafios maiores. O que viria pela frente na vida de Elias era necessário uma fé provada, ajustada, um tempo de dependência, de humildade, de contentamento. E tudo começa por este local, chamado Querite. Um lugar com um nome, um significado no seu nome, muito digno para o momento que Elias está vivendo. Então saiba que Deus nos desperta para sabermos que se temos um chamado, e eu quero dizer para você que todo filho de Deus tem um chamado nele. Amém? Vire para a pessoa que está do seu lado, olha para ele aí, olho no olho. Olha para ele só, você e eu temos um chamado em Deus. Significa que precisamos aprender que tudo, daqui para frente, será do jeito dele. Eu vou melhorar essa informação. Quando o plano é de Deus, a regra é de Deus. Melhorou. Em outras palavras, meu plano, minha regra. Quando Deus fala, eu tenho um plano para a sua vida, não está falando do seu, é do dele. E se é o dele, a regra é dele. Amém. Está melhorando. A gente precisa lembrar que na antiguidade, já temos falado sobre isso aqui, mas é oportuno dizer novamente, que o lugar de um profeta era também junto a um palácio. Junto com o rei e com os sacerdotes. O período de treinamento na vida de Elias se inicia com o processo de ser tolhido, tirado, cortado do palácio. Em vez do palácio, o lugar para o qual Deus manda Elias se chama Querite.
Elias é cortado de tudo que lhe seria estimulante, confortável e prazeroso. Palácio. O que significa querite? A palavra querite vem do verbo karat, no hebraico, que significa cortar, colocar no tamanho certo. É como que se cortar uma peça de madeira a ser colocada num espaço ou num local extremamente preciso. Pode ser entendido aqui também como que, no sentido de estar privando-nos das pessoas. O que isso significa para nós aqui hoje? Que por vezes, quando estamos pensando, profetizando e crendo a respeito do palácio, porque na maioria das vezes é assim que nós nos vemos. Você está aqui ainda? Não há nada de errado em desejar o palácio. Afinal de contas, de fato, nós somos filhos do rei, amém? Amém. Só que de vez por outra, esse rei, o mesmo rei, dono do palácio, chamado nosso Deus, por vezes vai dizer assim, ó, palácio não, querite. O momento não é de palácio, o momento é de querite. Não se pode encarar os planos de Deus para a nossa vida, o chamado que Ele tem para nós, o ministério profético, ou mesmo ser um profeta, ser usado por Deus sobre essa terra, sem querite, sem treinamento. Todos nós, uma vez atendendo e desejando o chamado de Deus para a nossa vida, teremos que passar por querite. Porque querite é lugar de ajuste, é lugar de ficar do tamanho certo. É o momento em que somos aprimorados para ficarmos do tamanho e do jeitinho que Deus tem para nós nos encaixarmos no plano dele. O lugar, o momento e o jeito de atuarmos no chamado de Deus, escute, não tolera meninos. A minha experiência, depois que eu entrei no exército, a maneira de como eu entrei foi uma. Como eu saí foi completamente outra. Completamente outra. O que acontece com Elias aqui é do mesmo jeito. Quem aqui vive a vida militar sabe o que eu estou dizendo. O treino, ele é de extrema importância porque tira-nos da visão romântica do Evangelho e coloca os nossos pés no chão, em contato com a verdadeira realidade do chamado. Está aqui ainda? Amém. Portanto, querite é um lugar de dependência. Em querite, o desafio de Elias, escuta aqui, meu querido, é beber água do riacho, comer carne de urubu e estar sozinho. Esse é o tempo de Elias nesse momento de querite. Eu vou repetir para você. Bebendo água do riacho, comendo carne trazida por urubu e estando sozinho. E eu tenho certeza que para a maioria de nós, eu entendo, que se Deus falasse algo desse tipo para nós no primeiro momento, o primeiro impacto da nossa resposta impulsivamente seria, pelo amor de Deus, isso não pode ser Deus falando para mim. Não é possível que Deus tenha esse tipo de palavra para mim. O que ocorre é que Elias, ele confia suas necessidades a Deus. Se o plano é de Deus, só resta confiar em Deus. Está aqui ainda? É. Por vezes, quando nós falamos, entendemos que Deus, na verdade, já está nos incomodando a trabalhar, a funcionar, a colocar a nossa vida em prática naquilo que Ele tem nos incomodado. Muito embora Deus anda nos chamando e nos incomodando,
E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui sentados, ouvindo essa palavra já por algum tempo, têm vivido e têm entendido que Deus está dizendo para você, começa a sair do banco. Mas não pense que vai ser do seu jeito e nem do meu. A gente não pode continuar caminhando. Eu posso sim projetar, eu posso sim visualizar, vislumbrar isso lá na frente, de como que Deus vai mover a minha vida, mas você e eu precisamos entender que Deus tem os seus modos de como isso vai acontecer. Para alguns filhos de Deus, esse negócio de treinamento parece que está fora de cogitação. Parece que nem mais faz parte do Evangelho. Porque alguns diriam o seguinte, olha, jamais Deus teria, ou queria, ou desejaria que eu vivesse dessa maneira. Afinal de contas, eu sou filho do rei. Então eu te pergunto aqui esta noite, Jesus era filho de quem? Se submeteu ao quê? Quando Deus quis usá-lo. 40 dias no deserto. Sem comer, fraco, tentado, diz a Bíblia, todo santo dia. Mas a palavra de Deus diz que, tendo todo o poder, tendo hostes dos anjos, miríades de anjos à sua disposição, em nenhum momento ele lançou mão disso. Ele se submeteu completamente à vontade do Pai. É como Deus quer, não como eu quero. Então deixa eu te dizer uma coisa. Ser tolhido, privado, passar por determinadas dificuldades, ser cortado, olha aqui para mim, não é maldição para a tua vida. Eu não ouvi ainda. Não tem nada de maldição aí. Nada mesmo. Por vezes é fruto do plano de Deus para tratar a nossa vida. Portanto, eu conclamo você, volte ao Evangelho genuíno. Não dos seus desejos serem supridos, mas de você saber que uma vez você confiando a tua vida em Deus, descanse nele, porque sempre, daqui para frente, vai ser do jeito dele. Amém. Amém. Querite é lugar de contentamento. Eu fiquei me perguntando que tipo de alimento ele estava comendo. Se o urubu engoliu, digeriu e depois regurgitou isso para ele. É de vomitar mesmo. Se esse urubu trouxe no bico essa carne para ele. Essa água que desce lá do sei aonde, que animal fez o que lá em cima para tomar essa água? Talvez barrenta. Como é que a gente dá graça num tempo assim? Você está aqui ainda? Como é que a gente dá glória a Deus num momento como esse? Porque se não for uma confiança plena, profunda em Deus, não ficamos neste lugar. Você está aqui ainda? Se não for uma ordem clara, plena, precisa, entendendo plenamente o que Deus quer, nós não ficamos neste lugar. Para que Elias tivesse tudo de Deus, Deus precisava ter tudo de Elias. Olha, mesmo que Elias tivesse muito pouco. E esse era o momento que Elias tinha muito pouco. Mas muito pouco. Eu de vez em quando fico olhando alguns irmãos. Se Deus me usasse como Elias. Se Deus me usasse como Abraão. Se Deus me usasse como Moisés. Eu fico assim, se você passasse pelas mesmas coisas que eles passaram.
passando pelo aperto, pelo ajuste, e ao mesmo tempo a resposta demorando, o grande desafio é que até que Deus venha plenamente, o nosso papel, olha aqui para mim, é ser grato. Como é que você tem reagido ao pouco, ao difícil, ao contadinho, ao apertado, ao justo? Tem sido fiel no pouco? Tem sido leal no apertado? Sua postura tem sido de agradecer, não pela doença, não pela porta fechada, não é agradecer porque as coisas estão, na verdade, tomando um rumo complicado. Nós damos graça pelo mal, não é isso que está acontecendo, mas dar graças a Deus porque se sabe que enquanto as coisas estão de uma forma, aos meus olhos, complicada, sei que Deus está no controle. Ele está no controle. Qual a oração mais óbvia que nós fazemos quando as coisas estão escassas? Quando são poucas? É a oração óbvia. Senhor, multiplique. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O princípio da multiplicação não começa com a oração. Começa pela gratidão. Sempre. Jesus, quando foi multiplicar os pães e os peixes, qual foi a primeira coisa que ele fez quando levantou o pão e o peixe para o alto? O que ele fez? Senhor, eu te dou graças. Devolver algo em forma de honra, por reconhecimento, de saber aonde está a minha vida, com quem está a minha vida. Enquanto eu estudava a respeito desse momento de Querite, eu percebi que a gratidão é uma forma de nós darmos a Deus o que já temos de muito pouco. E por vezes parece que Deus ele vai nos provando a capacidade de lidar e esse apego que a gente tem a nós mesmos, esse apego que a gente tem à nossa própria condição, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, aquilo que eu posso. Querite é um lugar importante para a nossa vida, porque a gente precisa chegar no momento como Paulo chegou. Paulo falou assim, eu aprendi a ter muito pouco e até passar fome. Mas em todas estas coisas, eu nunca abri mão de Deus. Nunca. Então deixa eu te dizer uma coisa. Se as coisas estão ajustadas, apertadas, complicadas, aprenda uma coisa aqui esta noite. Deus não brinca com as suas necessidades. Se tem alguém que leva muito a sério os nossos dramas, esta pessoa é Deus. Em outras palavras, significa que se eu estou passando por momentos limites na minha vida, é porque Deus está querendo te ensinar alguma coisa. A pergunta é, o que você está aprendendo? O que você está conseguindo captar? Comece a ser grato ao Senhor. Comece a ser grato a Ele. Amém? Está aqui ainda? Outro tempo importante é o tempo de solitude. Elias parecia estar sozinho e não foi pouco tempo. Olha, eu prego, ensino e acredito piamente porque é isso que a palavra de Deus nos propõe. Eu não acredito numa igreja madura, crescente, saudável, sem comunhão. Nunca acreditei. Uma igreja, para aprender a crescer e ser saudável na sua caminhada com Deus, ela precisa estar em comunhão uns com os outros. Amém até aqui? É preciso entender que a comunhão ela é indispensável aos filhos de Deus. Mas ao mesmo tempo eu também preciso dizer algo aqui. Se o corpo de Cristo ele é uma necessidade para o meu crescimento, não confunda isso com solução.
há muitos filhos de Deus criando expectativa no irmão, na irmã, no pastor, no líder, no sócio, no amigo, no cônjuge, no pai, no filho e por aí vai. Pessoas do nosso lado são de grande ajuda, mas por vezes, mesmo eles estando por perto, escute, eles não poderão fazer nada por você. Mas por que, pastor? Porque esse é o plano de Deus para a tua vida. Está aqui ainda? Tempo de solitude significa tempo a sós com Deus. Tempo de solitude significa eu gastar tempo, eu tirar tempo da minha vida durante todo o dia, em algum momento do meu dia, eu preciso ter um tempo com o meu Deus. Quanta gente que olha para você sem saber da sua situação, te julga, te define, tira conclusões a teu respeito, e eles nada sabem do que você está passando. Aí você fala assim, não adianta explicar. Então o que te resta? E para onde? Porque só um te entende e sabe o que está acontecendo. É Deus. Está difícil ficar sozinho? Esse é o desafio que Deus tem para você e para mim nesse tempo. É muito bom ter a companhia de as pessoas que amamos. Mas há uma grande parte daquilo que Deus vai falar e fazer na minha vida depende do quanto eu vou gastar o meu tempo na presença dEle. Está aqui ainda? Querido, é lugar de humildade. Elias precisaria de muita humildade para aceitar não ficar no palácio, mas submeter-se à voz de Deus para ficar em Querite. Dá para imaginar as possíveis vezes em que Elias poderia, eu fiquei imaginando, né? O que poderia passar pela cabeça de Elias, talvez tomando um choque de realidade. Quantas vezes, eu estou aqui inferindo, ele poderia ter pensado assim, como pode? Eu, um servo do Deus Altíssimo, profeta de Israel, podendo estar no palácio, estou aqui bebendo água de rio, estou comendo carne trazida por pássaros, sozinho. Quantas vezes a condição de ser profeta na pessoa ou na mente de Elias, um orgulho que talvez tenha se levantado e talvez tenha sido tentado a dizer, Deus, já não é mais possível viver desse jeito. Afinal de contas, eu sou um profeta, eu não sou qualquer pessoa. Mas graças a Deus que o nome de Elias é Jeová é o meu Senhor. O nome de Elias não é eu sou o meu Senhor. O nome de Elias é Jeová é o meu Senhor. É muito importante a gente ter a capacidade de discernir isto. Porque se eu não for capaz de discernir que é Deus que está por trás de todo esse teste, dessa querite da qual aonde Deus anda me colocando, eu surto. A gente surta por causa do orgulho. Você sabia disso? Nenhum orgulho humano está preparado para ser humilhado. Não. Não há um ser humano sobre esta terra que aguente a condição de ser humilhado. Porque o orgulho não deixa. Então eu te pergunto aqui esta noite, preste muita atenção nas perguntas que eu vou te fazer. Qual é o nosso desafio? É ser
um Deus ou ser com Deus. É ter o poder de um Deus ou ter o poder de Deus. É ter como Deus ou ter de Deus. Situações que parece que não tem diferença, mas tem muita diferença. E muitas vezes nós confundimos. Uma alma movida por orgulho, ela não suporta ficar em Querite. Não dá para ficar lá. Você está aqui ainda? Está atento à palavra de Deus? Não ter tudo o que gostaria, mas ter tudo o que precisa, é uma forma de a gente começar a avaliar o nosso estado de orgulho ou de humildade. Como você está ouvindo aqui esta noite, por vezes, haverá permissão divina para que você passe por privações. Você, eu, nós. E não é que a gente não seja digno da bênção, não. Mas haverá alguns momentos em que a maior bênção vai ser o fato da gente ter Deus. Você está aqui ainda? Você tem recebido pouco em alguma área da tua vida? Mas se é Deus, se você discerne que é Deus que tem dado, dá glória a Deus então. Você tem trabalhado muito e ganhado pouco, mas foi Deus que abriu a porta? Então dá glória a Deus. Você tem podido muito pouco em alguma área da tua vida, mas se for Deus te proporcionando esse momento, essa capacitação, então eu quero dizer para você, dá glória a Deus. Amém? Amém mesmo? Querite é um lugar difícil de se ouvir. Querite na vida cristã é uma coisa que a gente não está disposto a ouvir muito. Mas eu começo a entender como é que as coisas estão completamente deformadas a nível de evangelho. Você está aqui ainda? Olha para mim então, põe teu olho em mim. A minha esposa mal começou a trabalhar como psicóloga. E a quantidade de cristãos que ela já atende é impressionante em função daquilo que atinge as tuas vidas. Impressionante. Eu ando ouvindo que parece que Querite não pode existir na vida de um filho de Deus. E eu te pergunto, quem foi que disse que não pode haver e não vai haver? Você está aqui. Eu expliquei para nós, na primeira ministração, sobre este tema, de que todos nós temos um chamado profético. Não é a maioria que tem ministério profético, mas Deus pode usar qualquer pessoa de maneira profética, qualquer um, qualquer filho de Deus. Qualquer um. E às vezes eu fico olhando as pessoas se surtando, porque elas falam assim, não é possível que eu esteja passando por isso. Mas como não? Nas Escrituras Sagradas, homens extremamente usados e poderosos por Deus passaram e foram levados aos seus limites.
conosco? Não. Porque Deus tem um lugar mais alto para nós. É mais alto. Segunda coisa que eu quero dizer, nós vamos assistir um vídeo. Eu acredito e tenho visto, ou melhor, eu tenho observado que a maioria das pessoas acreditam que o seu chamado está dentro de uma igreja. Olha para mim aqui agora. Olha bem para mim, por favor. Se eu tivesse que colocar todos vocês em funcionamento dentro dessa igreja, não tinha serviço mais. Não tem trabalho para todo mundo. E olha para mim, por favor. E glória a Deus por isso. Porque a Bíblia nunca disse que o nosso chamado seria dentro de uma sinagoga. Ou de uma igreja. O nosso trabalho é lá fora. Lá fora. Estamos falando de vida profética, estamos falando de uma vida que precisa ser um pouco ajustada, estamos falando de um momento de sair da condição de menino e amadurecer, porque Deus quer te usar. Eu e você precisamos sair dessa vida cômoda que nós estamos levando. E esse é o motivo porque possivelmente você está em Querite e não no palácio. Amém? Amém mesmo? Nós vamos assistir um vídeo. Asaf, paga essa luz aqui para nós. Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Olhe para mim para este momento. Quanto tempo você tem gasto olhando para as circunstâncias de Querite? Quanto tempo? A ideia do vídeo é só para poder enfatizar o que estamos falando aqui já há algum tempo. Não há mais tempo para ficar no banco. Está aqui ainda? É. O que você viu foi um trabalho completamente original, simples, ocorrendo dentro de um jogo de basquete. É a mesma coisa que eu te perguntar aqui, assim, você já ouviu de Deus, quando você está sentado lá na mesa do shopping, comendo, na parte da alimentação, e Deus mostrar para você uma pessoa do outro lado, e o Espírito Santo fala para você, vai lá e ora com ela? Estamos falando da mesma situação. Estou falando daquela pessoa que você toma a van com ela todo santo dia e senta do seu lado. Daquele colega de trabalho que você já pegou até uma certa proximidade. Ou não. O que você tem feito com o Cristo que você tem? O Evangelho que te salvou, que te libertou, que te dá perdão dos pecados, dá esperança de vida eterna para você, enquanto o que está do teu lado está indo para o inferno. Sabe por que você pode tirar os olhos de Querite? Mesmo que você esteja lá? Porque tudo que você precisa, comer, beber, vestir e morar, escute, a palavra de Deus diz que tudo isso já está no controle de Deus. Ele acrescenta. Então qual é a tua prioridade? Qual é a minha prioridade? Amém? Feche os teus olhos no teu lugar. Pai, eu oro por tua igreja aqui esta noite. Por um tempo de despertamento.
tem muitos aqui esta noite que já estão pensando sobre um colega, um amigo, um parente, alguém que caminhou no nosso entorno, caminha conosco, mas que ainda não abrimos sobre o Evangelho. Eu oro para que todo medo seja retirado de nós. E sejamos alcançados pelo Teu Espírito, com o espírito de ousadia. Uma igreja capaz de ouvir a Tua voz, quando os perdidos estão andando em nosso entorno. E como Elias, precisamos ser luz no meio das pessoas em trevas. Levanta a Tua igreja como um raio brilhante e poderoso, atingindo corações densos e negros pela vida que levam sem Ti. Dá-nos um espírito de Elias aqui esta noite. No trabalho, na viagem, no futebol, no basquete, no hobby, na caminhada, quando vamos comprar pão, quando nos encontramos com os nossos colegas, quando estamos lidando com os nossos funcionários, quando estamos em reunião. Espírito do Todo-Poderoso, desperta a Tua igreja para um plano novo e mais alto que nós sabemos que o Senhor tem. Eu queria que você orasse com a pessoa que está perto de você. Faça isso agora. Ore com o coração dele, ore com o coração dela.